O conteúdo que você vai ver a seguir é um recorte da mentoria Marca Pro. Então, se você já tem uma marca de cosméticos ou pretende criar uma, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link abaixo e conheça mais. Subir? Acho que você subiu, não sei. Subi na sexta. Vamos ver se na quinta tinha interação. Ó, na quinta já tinha alguma coisa. Na quinta já tinha alguma coisa. Deixa eu só... Ó, olha o tipo de resultado que a gente estava tendo aqui, ó. Com esse tipo de campanha de formulário imediato, né? Sem nenhum tipo de pré-qualificação antes, só o formulário. Cara, eu tive gastando R$ 70, eu tive 66 leads a R$ 1,18. Parece bom? Parece bom. Mas é que tá. Isso não é bom. Garanto pra vocês, isso aqui não é bom. Aí depois eu fui pro dia seguinte, e eu já vou explicar por que não é bom. Aí no dia seguinte, olha só que loucura no dia seguinte. Eu gastei R$ 24 só. Eu tive 33 leads a 71 centavos o custo por lead. Parece bom? Parece bom. Parece bom. Até você ter que chamar esse cara no WhatsApp. Parece muito bom. Até você ter que ligar pra ele. E entender que ele não tem nada a ver com o teu negócio. Aí você fala assim, caralho, gera uma demanda absurda pro teu time comercial. E isso aqui é uma conta de cosmético, tá? Desse mesmo modelo de cabeleireiro mesmo. Aí tu fala pro teu vendedor, cara, ninguém me atende, ninguém me responde, o cara não sabe o que é, nem lembra o que era. Eu percebi que gerou aquele mesmo problema lá dos leads do WhatsApp. É um comportamento muito semelhante. Porque no final o cara viu um anúncio rapidão de 10 segundos, 15 segundos, clicou e enviou as informações dele sem nem. Ele não teve um nível de contato mais profundo. Entendeu? Esse é o ponto. Ele, às vezes ele manda no modo automático, ele não teve um nível de contato mais profundo. E aí eu percebi que estava tendo esse problema, fuçando, descobri sobre essa estratégia e apliquei aí para rodar no fim de semana. E, por exemplo, no domingo, se a gente puxar aqui, que eu acho que foi um dia que rodou o dia todo, ó, eu gastei os mesmos R$ 70 ali na média, gerei só 23 leads. Só que ainda um custo por lead muito mais caro. Lembra que eu estava pagando 70 centavos o lead, agora eu estou pagando 2,50 o lead. Pô, é um aumento ali, ainda é um lead muito barato, né? Mas é um aumento ali de pelo menos, pô, 4, 5 vezes mais caro, né? É um volume muito menor. Parece ruim? Não, não é ruim, porque agora esses leads eles têm um nível de qualificação muito melhor, são leads que respondem, são os leads que principalmente têm o perfil que eu procuro como lead. E aí o que eu fiz dessa mudança para trazer esse lead mais qualificado é exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá. Qual que é a principal diferença? Quando tu vai, e eu vou criar um novo formulário aqui para exemplificar para vocês. Ó. Quando tu vai criar um formulário, ó, é nesse botão aqui que a gente clica aqui. Ó. Sempre, se tu fez tudo certinho, vai ter esse botão aqui de criar formulário. Aqui embaixo aparecem todos os outros formulários que você já fez. Mas a gente vai criar um formulário do zero aqui para mostrar para vocês. Quais são as configurações que a gente pode fazer aqui por padrão? Né? Você dá um nome para o seu formulário, vou colocar aqui, ó, formulário teste marca pro. E aí, tu tem que colocar aqui, cara, o que você quer com esse tipo de formulário? Você quer mais volume? Você quer uma maior interação? Né? Ou você quer uma maior intenção, na verdade, ou você quer um criativo avançado. Por padrão, lá na primeira vez que eu fiz, eu vim aqui, ó, mais volume, entrega de formulário flexível, eu deixei habilitado. Aí aqui na apresentação, o que você pode fazer? Tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou mostrando agora, não é a forma correta. É a primeira vez que eu fiz, tá? Aqui não é a melhor forma necessariamente. Aí depois eu mostro qual que é a melhor forma. Aí você pode colocar uma saudação. O que é a saudação? É tipo uma mensagem inicial aqui, ó. Ele tá mostrando para mim. Tipo assim, ó. Olá, seja bem-vindo. Vou colocar algo bem escroto, só para exemplo, tá? Olá, seja bem-vindo. Preencha nosso formulário e conheça nossa marca. Sei lá. E aí, o cara recebe essa mensagem e dá o botão de continuar. Essa foi a primeira vez que eu fiz, sem saber a forma correta, né, a melhor forma de fazer isso. Dei um avançar e já era. Caí nessa tela aqui, ó. Então, o que eu pensei? Pô, meu lead vai ver essa mensagem, ele dá o botão de avançar, já aparece aqui para ele me informar nome, e-mail e telefone. E aí tinha um botãozinho aqui de opcional, eu deixei como obrigatório ele colocar aqui as informações. Eu posso colocar uma descrição, tipo, ó, preencha suas informações que nosso time entrará em contato. Essa foi a primeira vez que eu fiz, né? Meio que sem muita estratégia. Então, cara, é muito intuitivo, né? O cara vê, já vai aparecer aqui ó, as opções dele preencher os dados dele.
Aí depois eu posso colocar uma tela de política de privacidade, isso eu deixei desabilitado, não queria mostrar essa tela. E aí no final eu mostro uma mensagem de agradecimento, tipo, muito obrigado. Aí você coloca, recebemos suas informações e entraremos em contato em breve. E é isso. E é isso. Aí no final você pode colocar aqui um botãozinho para ele fazer algum tipo de ação. Tipo, você pode mandar ele pro teu site, você pode mandar ele pro teu WhatsApp, você pode configurar isso. Na primeira vez que eu fiz, eu configurei exatamente dessa forma. E aí eu tive aquele problema que eu mostrei para vocês. Leads muito desqualificados, com pouco nível de profundidade ali sobre o que o meu produto fazia, o que ele era. E principalmente leads totalmente fora do perfil que eu queria como lead, que eu vejo que tem realmente potencial como cliente. E aí, eu busquei opções, pesquisei e encontrei esse método aqui que eu vou mostrar para vocês que é muito legal, que funciona da seguinte forma. Agora vamos reconstruir esse mesmo formulário seguindo essas boas práticas, tá? Então nessa primeira tela, aqui o nome do formulário, beleza, é o nome interno, não aparece para o usuário. O tipo de formulário pode ser justamente esse aqui, ó, mais volume, beleza? Eu quero que seja um formulário que me entregue o maior volume possível. Nesse entrega de formulário flexível, a gente desabilita essa função aqui. Ela não vai ser necessária para o que a gente vai utilizar nessa estratégia. A gente dá um avançar e essa tela de apresentação, concorda comigo que ela é totalmente desnecessária? Então a gente pode desabilitar a tela de saudação. Não vou usar a tela de saudação. Pô, Gustavo, mas se não tiver nenhuma saudação, o cara vai clicar no teu anúncio e ele já vai deparar direto com esse formulário, certo? Não necessariamente, porque a gente vai colocar algumas coisinhas antes. E aí, fuçando aqui, eu descobri que tem esse seguinte cara aqui, ó. Eu posso colocar perguntas. Olha só. Adicione perguntas ao seu formulário para entender melhor os seus leads. Tipo, então existe alguma coisa aqui que eu posso fazer para eu perguntar pro cara antes dele preencher as informações para mim. Olha que interessante. E aí, melhor que isso, existe esse botão, que é um botão de lógica condicional. E é isso aqui que é o grande responsável por garantir que a gente vai pagar só por lead qualificado. Funciona da seguinte forma. A gente vai habilitar aqui o lógica condicional e a gente vai começar a adicionar aqui as nossas perguntas. E aí, que tipo de pergunta, né? A gente vai, na grande maioria das vezes, utilizar perguntas de múltipla escolha, porque através de perguntas de múltipla escolha a gente consegue parametrizar. Se ele responder isso, faça isso. Se ele responder isso, faça isso. Então vamos usar aqui uma pergunta de múltipla escolha. Então, o que a gente vai perguntar para esse lead? Aí volta no que eu falei para vocês anteriormente. O que você precisa perguntar para garantir que o seu lead seja qualificado? O que o seu lead precisa ser para que ele seja um lead qualificado? É isso que tu precisa perguntar. Vou dar um exemplo para mim diferente desse aqui de salão de beleza, mas no meu caso, o que um lead precisa ter no meu negócio aqui, como Cavallini Marketing, para que ele seja um lead qualificado? Primeiro, ele precisa ter ou querer ter uma marca de cosméticos. Se ele não tem esses dois perfis, para mim ele já não é um lead qualificado. Depois, ele precisa estar precisando de algum dos produtos que a gente oferece. Então ele precisa estar necessitando disso, porque se o cara tem ou quer ter uma marca de cosméticos, mas ele não precisa de nada que eu ofereço, então ele também não é um lead qualificado para mim. Depois, ele precisa ter urgência em resolver esse problema que ele tem. Então, o que ele tem como problema eu preciso resolver, e ele precisa ter urgência nisso, precisa querer resolver isso pelo menos nos próximos 30 dias. Porque se ele não quer resolver isso nos próximos 30 dias, ele só está pesquisando, ele é um curioso. E eu não quero falar com um curioso. Um curioso não é um lead qualificado. E aí, trazendo esse tipo de questionamento, eu usei o nosso querido ChatGPT para me ajudar nessa, né? A gente sempre gosta de usar muito IA. Nesse processo eu até mostro a conversa para vocês, ó. Pera aí. Deixa eu só encontrar ela aqui, porque eu falo muita coisa com o ChatGPT. Deixa eu só filtrar aqui para vocês. Análise. Acho que foi nesse chat aqui. Vocês usam muito o ChatGPT aí, velho? Eu tenho aqui chats e chats. Ó. Olha o prompt que eu enviei. Só para vocês entenderem, tá? Vocês podem usar como exemplo. Ó. Eu descrevi exatamente o meu caso. Ó. Estou usando o Instant Forms da Meta para captar os leads através de mídia paga. Deu o contexto, né? Cara, estou usando o Instant Forms, que é esses formulários instantâneos aí, lá no Meta Ads. Eu quero usar o recurso de lógica condicional para criar um fluxo de qualificação que atraia apenas leads qualificados. Então eu descrevi exatamente o cenário que a gente estava ali.
Caso o lead não atenda algum requisito de qualificação, ele não é adicionado como lead e a minha campanha otimiza apenas para o público correto. Quais perguntas de qualificação de múltipla escolha eu posso fazer para ter uma qualificação rápida do público de cabeleireira para comprar produtos profissionais para o salão? Então eu dei todo o contexto para ele. Então eu expliquei o que cenário que eu tô, expliquei o que eu quero fazer, pedi o que eu quero que ele me responda, né, que é quais perguntas eu posso fazer, e dei o contexto de quem que é esse público, né, porque se eu matasse a pergunta aqui e não falasse quem que é esse público, ele também não vai saber, né, então eu preciso falar que eu quero atrair cabeleireiras que queiram comprar produtos profissionais para usar no salão. Promptzinho simples, né, de contexto ali. E aí ele trouxe para mim, cara, exatamente o que eu esperava aqui. Então, primeiro, o que ele me sugeriu? Cara, pergunta o seguinte: quem que é esse cara? Primeiro você tem que perguntar se ele é dono do salão, se ele só trabalha num salão, ou se é autônoma, né? Mas aí eu mudei isso aqui depois. Eu coloquei dono de salão, só trabalho no salão e, tipo, não trabalho não trabalho com beleza, não sou cabeleireiro. Porque se o cara coloca que ele não é cabeleireiro, ele já não é um lead qualificado para mim. Aí eu já mato ele. Eu quero falar ou com o cara que é dono do salão, ou com o cara que trabalha em um salão. Depois, o que ele me sugeriu? Perguntar quantas pessoas trabalham no salão. Honestamente, isso aqui é uma pergunta que tanto faz para mim, então eu não usei no meu formulário. Tipo assim, se o cara tem se é só ele ou se ele tem 7 ou mais, é legal para eu definir o que a gente chama de lead score, tipo, é um lead mais qualificado, teoricamente o cara que tem mais profissionais, porque ele tem um poder de compra maior. Porém, no meu caso ali, eu não queria fazer lead score, eu só queria limpar, né, quem realmente eu quero atender. Depois ele me trouxe uma pergunta muito interessante, cara, que eu não tinha pensado nisso, que é perguntar o quanto que o cara investe. Então, quanto você investe em cosméticos por mês? Então, talvez até R$1.000, de 1.000 a 3.000, até para entender qual é a faixa do cara. Ele sugeriu que eu poderia encerrar se o cara investe pouco, mas eu não decidi. Eu mantive essa pergunta só para eu ter mais informação desse lead, para o meu vendedor eventualmente usar isso mais para frente, né? Não para qualificar ele. Então, tem perguntas que a gente usa para conhecer o nosso lead. E tem perguntas que a gente usa para eliminar ou qualificar o nosso lead, né? Depois, uma pergunta de interesse. Então, ó, cara, o que você está procurando? Você está procurando testar novos produtos, melhorar a margem do seu salão, ter um novo serviço, estruturar um novo serviço aí dentro? Ou, por exemplo, trocar de fornecedor? Cara, então beleza, então eu consigo filtrar aqui também através disso. Depois, uma outra pergunta muito interessante que ele me sugeriu para eu utilizar é: quando você pretende fazer o seu próximo pedido? Essa aqui eu achei muito top. Porque se o cara quer comprar essa semana, eu quero falar com ele. Se o cara quer comprar nos próximos 30 dias, eu quero falar com ele. Se o cara só está pesquisando, lembra? Ele é um curioso profissional. Então se ele coloca aqui que ele estou só pesquisando, ele nem fala comigo, eu nem quero saber o número dele. Não quero falar com ele. E aí, ele me deu essa sugestão. Eu achei muito boa. Mudei algumas coisas daqui para baixo, tal. E criei um fluxo parecido. Então eu vou reconstruir o que eu fiz, tá? Aqui com vocês, pra vocês entenderem como é que foi feito e vocês poderem adaptar aí para o negócio de vocês também. Então vamos lá. Primeiro, o que eu sou, né? Então, você é, né? Vou usar exatamente do jeito que ele me sugeriu aqui, ó. Você é dono do salão. Opa, vou copiar aqui. Dono do salão. Você trabalho, vou colocar aqui, trabalho em um salão. Ou na pergunta de baixo, na pergunta de baixo eu já vou colocar aqui: não sou cabeleireiro. Não sou cabeleireiro. Então eu tenho essas 3 possibilidades. Beleza. E aí, olha só, qual que é o lance aqui do lógica condicional? Eu posso escolher para onde esse lead vai a depender da resposta dele. Essa é a graça. Então pensa o seguinte: se o cara é dono de salão, eu quero que ele vá para a próxima pergunta. Aqui no caso eu não tenho nenhuma pergunta. Se ele trabalha em um salão, eu quero que ele vá para a próxima pergunta. Se o cara não é cabeleireiro, eu não quero falar com ele. Então o que eu faço? Eu fecho o formulário. É isso. Eu fecho o formulário. Olha que genial. Então isso aqui é como se fosse um quiz, é uma triagem para garantir que quem está avançando aqui é lead ou não é. E se o cara não é lead, o que acontece? Nem aparece aquele formulário para ele. Cadê aquele formulário? Nem aparece esse formulário aqui para ele. Se ele cai naquela parte ali de encerramento, não aparece esse formulário. Se não aparece esse formulário, ele não preenche. Se ele não preenche, a meta não marca ele como lead, ou seja, ela vai só otimizar para quem é lead qualificado, e eu só vou gastar meu dinheiro com quem é lead qualificado.
Olha que interessante. E aí, a gente precisa colocar aqui as nossas próximas perguntas. Então vamos lá, próxima pergunta, de múltipla escolha. Cara, quantos profissionais trabalham no seu salão? Eu não, para mim era indiferente essa pergunta, e aí tem esse ponto também. Não adianta também tu colocar 10 perguntas aqui, senão vai ficar muito chato o formulário. Então eu sugiro que tu coloque no máximo 3 perguntas. Tenta fazer 3, no máximo 5 perguntas para qualificar esse cara antes de mostrar o formulário para ele. Quantos profissionais? Cara, para mim é indiferente. Quanto você investe, isso aqui para mim não desqualificaria. Nenhuma dessas aqui desqualificaria o cara. Porém, me daria uma prioridade. Se o cara que ele compra mais de 6 mil reais por mês em cosmético, cara, eu posso morder uma fatia considerável disso. Então, para mim, ele tende a ser um lead prioritário para eu atender. Então, quanto você investe por mês, eu já vou colocar aqui, pô, até R$ 1.000, até de 1.000 a 3.000. E aí eu vou, para simplificar, eu já vou colocar aqui, acima de 3.000, para reduzir, né? Acima de 3.000 para mim já é coisa boa. Que mais? Próxima pergunta. Né, ó, lembra o seguinte, tá? Eu tô só cadastrando as perguntas, mas ele tá até mostrando um erro aqui, ó. Eu não escolhi qual é a próxima etapa. Eu vou construir todo o fluxo, depois eu vou linkando as coisas. Depois, beleza. Então, próxima pergunta, também de múltipla escolha. O que mais que eu quero saber? Eu quero saber o interesse dele, né? Do porquê que ele quer. Isso para mim qualifica ou desqualifica o lead? Não. Porque se ele tá comprando para testar, para melhorar a margem, para um novo serviço, para trocar de fornecedor, para mim é lead bom do mesmo jeito. Porém, é argumento de venda. Quando o meu vendedor ligar para ele, ele já sabe por quê. Cara, você quer trocar de fornecedor por quê? O que tá acontecendo? Os caras não estão te atendendo bem? Por conta disso? Ah, então, pô, a gente aqui vai conseguir te atender e resolver esse problema. Ah, você quer testar novos produtos? Por quê? Qual que você compra hoje? Qual que você está usando? Então, isso vira argumento. Traz um argumento a mais ali pro atendimento. Então, eu ter essa informação para mim é relevante, né? Então, eu já vou aproveitar e fazer ela também aqui no meu formulário. Cara, o que você está buscando? Testar novos produtos. Vou colocar 2 só, tá? Para não tomar tanto tempo. Eu vou trocar de fornecedor. Próxima pergunta, que essa aqui, lembra? É uma boa pergunta para eliminar. Então, eu estou usando aqui dois recursos para eliminar o cara. Aquela lá em cima que é se ele não trabalha, se ele não é cabeleireiro, ou essa aqui de baixo que ele vai dizer para mim se ele é ou não um curioso. São as duas respostas que se ele cair ali, ele não vira lead, porque aí significa que ele, né, não tem perfil de compra agora. Então, cara, quando você pretende fazer o seu próximo pedido? Essa semana, nos próximos 30 dias, ou estou apenas pesquisando. Opa. Adicionar mais uma possibilidade aqui. Estou apenas pesquisando. Desta forma, meus caros, agora a gente começa a construir. Então eu fiz três ou quatro? 4 perguntas que eu queria fazer para o meu lead aqui. Fiz as minhas 4 perguntas. Então, primeiro, você é. Aí a gente, agora que a gente estruturou todas as nossas perguntas e as possíveis respostas, agora a gente começa a conectar elas. Se o cara responder que ele é dono de salão, para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Por exemplo, eu poderia aqui, não que eu recomende, mas eu poderia aqui, se o cara for dono de salão, pô, eu vou pular tudo e já vou mandar ele lá para a última pergunta. Por exemplo, eu vou pular essa outra aqui porque para mim não faz sentido ele responder. Você pode criar umas lógicas loucas. Normalmente eu só mando ele para a próxima pergunta, que seria a pergunta 2. Se ele trabalha em um salão, ele vai para a próxima pergunta, que é a pergunta 2. Se ele não é cabeleireiro, eu fecho o formulário. Não quero falar com ele.